E a gente hoje vai falar um pouco desse assunto tão polêmico e tão necessário para a nossa vida, que é perdão. Perdão. Eu deixei lá no meu Instagram um carrossel com alguns pontos assim muito importantes e bem fortes, algumas definições sobre perdão, sobre esse assunto que toca a minha vida e toca a tua vida também. Mas a gente precisa entender que há algumas confusões que se fazem acerca desse tema tão necessário. Gente, primeiro, você já deve ter ouvido falar, isso é muito comum, né? Perdoar não é um sentimento. Perdoar não depende de um sentimento. Se você acha, ou se você espera sentir vontade de perdoar, então você não vai perdoar. Nunca. Porque perdão não está vinculado com sentimento. Na verdade, uma vez feridos, a gente não vai ter vontade de perdoar. É natural, né? Que uma vez machucado, magoado, você não vai ter vontade de perdoar. Então, perdão não tem ligação com sentimento. Perdão tem ligação com decisão. Perdão não é um sentimento. Perdoar é uma decisão. Eu decido perdoar, ok? Eu decido perdoar. Mesmo contra a vontade da minha carne, na maioria das vezes é assim, né? Contra a vontade da sua carne, contra a vontade do seu ego, contra a vontade dos seus sentimentos, mas você entende que precisa perdoar. Agora vamos lá, talvez você esteja perguntando aí, né? E se questionando, mas por que ele acha que eu preciso perdoar? E eu coloquei lá no meu carrossel algumas definições, né? E uma delas eu queria citar aqui, perdoar. Por que perdoar? Porque perdoar não apaga o que doeu, mas perdoar cura quem foi ferido. Queridos, olha só, a ausência de perdão é uma seringa de veneno, é uma dose de veneno. Que o primeiro que morre ao tomar é aquele que foi ferido e não perdoou. A ausência de perdão, a mágoa, o ressentimento, ele é um veneno. E ele vai corroendo por dentro aquele que está envenenado pela falta de perdão. Ele vai corroendo a dor, a tristeza, a mágoa, os ressentimentos, os questionamentos, né? São doses envenenadas que vão entrando dentro de você e vão matando você interiormente, até te matar fisicamente muitas vezes. Porque muitas doenças psicossomáticas surgem por causa do quê? Por causa de uma situação passada não resolvida. Ficou ali um trauma, um bloqueio, uma mágoa que foi criada, que se transformou num trauma e posteriormente em um bloqueio para a vida. E aquele bloqueio acabou atraindo doenças psicossomáticas. Por causa daquele confinamento, por causa daquela cadeia que foi formada pelas mágoas, pelos ressentimentos, a pessoa fica exposta a doenças psicossomáticas e a gente nem vai explorar isso tudo aqui na nossa conversa hoje. Mas entenda que eu decido perdoar, eu preciso decidir perdoar por entender que, em primeiro lugar, perdoar cura quem foi ferido. Perdoar cura quem sentiu a dor. Primeiro aspecto. Jesus, ele não nos chamou para negar a dor. Não é fazer de conta que não existe. Não é isso, gente. Não é disso que a gente está falando, né? Mas é não deixar que a dor domine você. Ok? Não é fazer de conta que ela não existe, mas é não permitir que ela domine você. Permitir que você siga a sua vida adiante em paz, com liberdade. E o perdão, ele te propicia isso. Ok? Perdoar é sobretudo uma atitude que vai liberar você, vai liberar o seu interior, porque enquanto você não perdoa, a mágoa, ela segura aquilo que o céu está esperando pela sua decisão de liberar. Como eu te disse agora há pouco, a mágoa, o ressentimento, ele vai criando muros de proteção ao nosso redor.
Ele vai criando paredes invisíveis ao nosso redor. Você conhece alguém que se tornou uma pessoa inacessível? Você deve conhecer alguém, será que você conhece alguém? Que acabou se tornando uma pessoa inacessível. Uma pessoa assim que não consegue fazer amizades, uma pessoa que não consegue estar numa roda de amigos, uma pessoa que não consegue se relacionar sentimentalmente novamente. Por quê? Porque ela foi ferida um dia, ela foi magoada um dia, ela foi traída um dia, e ela nunca mais conseguiu ter o prazer, se abrir para ter uma nova amizade. Ela nunca mais conseguiu acreditar nela mesma, porque muitas vezes a gente fala do perdão a alguém, mas o perdão mais difícil de se liberar é aquele perdão que você precisa liberar para você mesmo. Talvez você não tenha conseguido mais avançar na sua vida, porque você passou um check-in de descrédito. Você mesmo passou para você, você sentenciou você ao descrédito. Você não acredita mais em você de forma alguma. Por que que você não se admira mais? Você não espera nada de bom de você mais. Por que tudo isso? Porque você não consegue se perdoar de um erro que você cometeu lá atrás. Mas olha, se você já se arrependeu, se você já se retratou, buscou se retratar com você mesmo, com a pessoa que você feriu, com Deus sobretudo, porque o perdão sempre afeta o coração do nosso paizão celeste. Então você precisa agora se retratar com você mesmo e se liberar, voltar a se amar, a entender que você é humano, passível de erro. O cair do homem, levantar é de Deus. Isso não é uma desculpa para vivermos caindo de forma nenhuma, mas é entendermos que pode ser que caiamos. E a gente cai, somos humanos. Entenda a sua humanidade. Se perdoe, se libere nesse dia, debaixo dessa palavra. Porque o Deus que te criou, diante do seu genuíno arrependimento, Ele já te perdoou. De repente a pessoa que você feriu até já te perdoou, mas você não se perdoa. Você nunca mais conseguiu se ver da mesma forma. Você nunca mais conseguiu se admirar, você nunca mais conseguiu acreditar em você, porque você falhou um dia, porque você errou um dia. Por favor, eu venho aqui hoje te dizer que você precisa soltar as algemas que você mesmo colocou nas suas mãos. De repente a chave dessas algemas não está na mão da pessoa que você feriu. De repente a pessoa que você feriu já até soltou as chaves, já até se liberou disso. Deus, diante do seu arrependimento, já até soltou essas chaves, já até te liberou disso. Mas você continua com a chave presa na mão e continua assim, ó, algemado, não se permitindo viver, não se permitindo avançar. E eu entro aqui nesse dia para te dizer que você precisa se perdoar. Tropeçou, caiu, levante, respire fundo, reveja os pontos que te levaram a cair, reavalie tudo isso e prossiga, avance outra vez. Perdoe-se, ok? Agora, vamos abordar um outro aspecto do perdão, que também é muito importante, a gente faz muita confusão com isso. O que é? Como é que acontece? É o aspecto do perdão, gente, em que eu não entendo como é que esse perdão que eu estou liberando a alguém vai se efetivar. Como é que vai acontecer o perdão que eu preciso liberar para pessoas que me feriram? Então eu começo dizendo dentro disso que qual a confusão que se faz? A confusão que se faz são duas. Primeiro, há um grupo que acha que eu só perdoei quando eu voltei a dar as mãos e andar junto novamente.
Então, sinal de perdão é se eu voltei a conviver junto, a estar junto, a dar as mãos, a deixar que aquela pessoa volte a acessar a minha intimidade, acessar a minha vida, ter acesso à minha vida, eu volte a caminhar lado a lado junto com essa pessoa de novo. Né? Então, há um grupo que acha que perdão é isso. Se não houver isso, é porque não houve perdão. Aí há um outro grupo que acha o seguinte, que acha assim, não, você perdoa, mas você não tem que abrir espaço para essa pessoa de novo, para a pessoa que te feriu de novo. Você até perdoa, mas não abre espaço de novo. Você não tem que abrir espaço. Perdoar não tem nada a ver com reatar relacionamentos. Perdoar é um sentimento interno. E você perdoou. Agora, reatar de forma nenhuma. Libere o seu coração, mas não precisa reatar. Então vamos entender. Porque não parece, mas são dois extremos, tá? São dois extremos. Primeiro, como é que eu consigo entender? Como é que eu começo a entender isso? Eu preciso entender os níveis de relacionamentos que nós temos na vida. E esses níveis de relacionamento vai ser um fator determinante, né? Os níveis de relacionamento serão fatores determinantes para esse proceder, para a maneira como eu vou proceder após perdoar. Então vamos lá. Há pessoas na sua vida, pessoas na minha vida, que elas não compõem a nossa vida, elas não fazem parte da nossa história. Elas entraram de alguma forma na nossa vida, né? Às vezes é um colega de trabalho, um vizinho, um parente, né? Um parente mais distante, até um amigo, uma pessoa que de alguma forma entrou na sua vida, mas essa pessoa não é parte integrante da sua vida. Quem é parte integrante da sua vida? São aquelas pessoas com as quais você tem um vínculo inquebrável. Quem são essas pessoas? Pai e mãe, família direta, né? Eu estou dizendo de pais, filhos, eu estou dizendo de netos, eu estou dizendo de até familiares mesmo que sejam próximos, que componham a sua vida, fazem parte da sua vida, sempre fizeram parte da sua vida. Essas pessoas, ela compõe a sua história de vida. Não tem como fazer de conta que não tem mais um filho. Fazer de conta que não tem mais uma mãe, não tem mais um pai. Não tenho mais... marido, esposa, também entra nessa classificação? Entra, porque nós entendemos que um relacionamento, uma vez construído, especialmente um relacionamento de casamento, ele foi construído na intenção de que ele seja eterno, né, gente? De que ele seja eterno no sentido de que ele dure, de que ele vá, de que ele não seja rompido, né? Porque dali do relacionamento do casal vão surgir filhos, né? Vão surgir genros e noras, vão surgir netos, vão surgir bisnetos, você vai compor aí aquelas pessoas que vão fazer parte do seu contexto familiar. Aquelas pessoas que farão parte da sua história de vida. Ok? Agora, vamos lá. Dentro desse padrão de relacionamentos, aí entra o nível do perdão e como eu vou, o nível do perdão e como eu vou proceder após ter perdoado. O perdão, gente, ele tem um nível só para todo mundo. Perdão é perdão. Perdão é o quê? É ficar livre da mágoa, do ressentimento. Perdão não é, nem ligo mais, por mim quero que morra. Já passei, já passei adiante, por mim nem lembro que existe. Não, isso não é perdão. É perdão, você tá virando uma página mais ou menos. Nem virar a página você tá virando direito, né? Isso não é perdão, né, gente? Perdoar é o quê? É um ato consciente. Você vai lá naquela situação ocorrida, você lembra daquela pessoa e você decide no seu coração, na sua mente. Eu decido perdoar essa pessoa, eu decido
tornar sem efeito o que ela me fez. Eu decido anular o que ela me fez. A partir de hoje, eu não quero mais lembrar dela com uma faca na mão pronta para enterrar no pescoço dessa pessoa. Não. Eu quero lembrar dela, não vou sofrer de amnésia, vou lembrar dela como alguém que um dia me causou um mal muito grande, me fez chorar, me machucou muito. Mas decido que isso não vai interferir mais na minha história. Amanhã, se essa pessoa precisar de ajuda, eu podendo estarei pronta para ir lá e oferecer ajuda. Ok? Quero e decido pedir a Deus forças para olhar para essa pessoa, lembrar dela, sem vir aquela dor imensa cortando e rasgando o meu interior. Eu quero lembrar dela e guardar o que ficou de bom. E a parte que decepcionou, a parte que machucou, a parte que feriu, essa parte eu decido colocar de lado. Colocar aqui no meu arquivo morto, tá? Colocar de lado aqui no meu arquivo morto e deixo lá. E não vou me alimentar desse arquivo morto. Se eu tiver que lembrar dessa pessoa, eu vou buscar lembrar daquilo que foi bom, daquilo que foi produtivo, daquilo que foi positivo. E o restante? Sofrer amnésia? Não, decidi. Não vou ficar lembrando e me alimentando disso. Eu me libero dessas lembranças e libero essa pessoa também. Tá bom? Vou colecionar aquilo que vai me trazer esperança. É uma decisão. Ok? Agora vamos arrumar isso. Isso aí é perdão, é para todo mundo. Isso não muda. Não muda dentro dessa classe que eu acabei de falar aqui, de amigos, colegas, parentes mais distantes, parentes próximos, familiares, só não muda. Perdão é isso, tá? Para todo mundo. Agora, após ter passado por esse processo aqui, após ter resolvido isso aqui, que é a base do perdão, agora eu vou entender como é que eu vou arrumar isso, vou me arrumar diante daqui pra frente, né? Como é que eu vou me arrumar? Bom, isso já tá arrumado dentro de mim. Essa primeira parte que você falou, tá arrumado dentro de mim, tá tranquilo. Isso aí tá belezinha. Eu lembro, não sinto mais aquela dor, tô tranquilo com relação a isso. Beleza. Show. Agora, e aí? Como é que eu arrumo pós isso? Como é que é? Vamos lá. Vamos lá. Há pessoas que têm um nível de relacionamento com você e você com ela, que são relacionamentos que, se quebrados, vai trazer muita machucadura, muita dor, porque são as pessoas que compõem a sua vida. Eu estou falando de mãe, pai, filhos, noras e genros, marido e esposa também, marido e mulher, sim, né? Houve arrependimento, primeiro passo, né? Eu preciso entender. Houve arrependimento? Vamos falar aqui do casal. Houve arrependimento do marido ou da esposa que feriu, né? Houve arrependimento genuíno? Essa pessoa deu provas, pediu perdão, se retratou e tem dado provas de um arrependimento genuíno? Ok, isso é base, tá? Aí, beleza. Diante da confissão e do arrependimento genuíno, eu resolvi perdoar, arrumei aquela parte que você acabou de falar aí, apóstola. Você acabou de falar, pastor? Arrumei, tá tudo tranquilo, decidi, beleza. Agora, quem é essa pessoa na minha vida? Quem é essa pessoa na minha vida? Essa pessoa é uma pessoa que faz parte da minha história. É uma pessoa com a qual eu construí uma história. É um filho, é uma filha. É um pai, uma mãe, é uma nora, um genro, neto, sogros, irmãos, pessoas com quem você construiu uma história, você tem uma história de vida. E se você romper, mesmo debaixo do perdão, se você escolher romper com esses laços, vai se gerar outras machucaduras.
Porque se você escolher romper com o filho, se você escolher romper com o pai, com a mãe, se você escolher romper com um casamento diante do arrependimento, se você... tudo bem, eu arrumei tudo bem, mas escolho romper. Você sabe que haverão demandas dessa escolha. Haverá o divórcio, do divórcio vão haver outras machucadoras em filhos, se houver netos e netos, nos parentes, nos familiares mais próximos, nos amigos mais próximos, vai haver uma série de machucadoras, né? Então, como é que difere essa questão, né, do perdão? Há pessoas que será imprescindível, é um perdão mais profundo, tá? Que será imprescindível, além de perdoar aqui dentro, arrumar aqui dentro, tá? Que é a primeira parte. Será também imprescindível que você caminhe mesmo o caminho do quebrantamento. Porque será imprescindível que você consiga reatar esse relacionamento com aquele filho. Será imprescindível que você consiga reatar aquele relacionamento com aquela filha, com aquela nora, porque por causa disso, tá havendo racha na família, seu filho nunca mais veio almoçar em casa aos domingos, porque você não conseguiu reatar com aquela nora, com aquele genro, e por causa disso, seus netos estão afastados de você. Entendeu? Por causa dessa ausência do reatar, a família está sofrendo um racha. Por causa da ausência desse reatar, o divórcio está batendo, tem filhos gemendo, chorando, sofrendo. Outras pessoas próximas à família vão pagar um preço com esse divórcio muito grande. Então, esses relacionamentos assim, você está conseguindo me entender? Eles vão exigir um nível mais profundo de perdão. Que nível mais profundo é esse? Que é além do nível que a gente arruma aqui dentro, tá resolvido, mas eu vou precisar caminhar um pouco mais nessa rota do quebrantamento mesmo. E me dispor a caminhar junto de novo, debaixo de um arrependimento, né? Houve um arrependimento, vamos lá, aquele convite para o almoço novamente. Traz lá, traz as crianças, traz a sua esposa, filho, vamos sentar todos em volta da mesa. Mas a minha nora, ela fez isso. Vamos trabalhar por um bem maior, por uma paz maior. Deus vai te pedir isso. Foi o marido, foi a esposa, uma traição. E você vai dizer, mas vamos lá, como diz o nosso querido pastor Cote, casamento é a escola do quebrantamento, né, gente? Então vamos lá. A minha dor não deve fazer ferir o coração de outros, sangrar o coração de outros. Então vamos lá, diante do arrependimento, vamos caminhar de novo, vamos sentar na mesma cama, casal, vamos reatar. Vamos caminhar na direção um do outro. Vamos circuncidar o nosso coração, um na direção do outro, para que haja o reconstruir dessa confiança, dessa admiração, para que haja a possibilidade de caminhar juntos novamente de mãos dadas, para que tudo que foi feito lá atrás consiga perder a força, de modo que esse casal se una até mais fortemente do que no início. E isso acontece muito debaixo desse perdão de um nível mais profundo. O seu relacionamento familiar vai ficar muito mais forte, o seu relacionamento com seu filho, com sua filha, com seu genro, com sua nora, vai ficar muito mais forte se houver arrependimento do lado de lá e a decisão de não apenas perdoar, mas de um reatar do lado de cá. Há relacionamentos que, além de perdoar, Deus vai pedir que você reate, reaproxime, para uma paz, para um bem, para a edificação de um todo, entendeu? Agora, há relacionamentos com pessoas que fizeram parte da sua vida, amigos e tal, às vezes parentes distantes, vizinhos, enfim, pessoas que fizeram parte da sua vida e existiram na sua vida, foi muito tremendo e tal. Mas em um dado momento da sua vida houve uma rachadura, houve uma mágoa muito grande. Então o primeiro nível do perdão, o nível básico do perdão, precisa haver, que é esse liberar conscientemente, voluntariamente, eu decido, tá?
Eu decido perdoar voluntariamente, perdoar mesmo, voluntariamente. Agora, dependendo de quem seja essa pessoa, do nível de relacionamento que vocês tinham, de repente esse perdão não vai te obrigar a voltar a caminhar juntos. Porque são pessoas que foram agregadas à sua vida, mas que necessariamente não precisa estar vinculada à sua vida. Não tem níveis de relacionamento que precisam estar vinculados à sua vida. São pessoas que tiveram vínculos com a sua vida, mas não são pessoas vinculadas à sua história de vida, a você. Você consegue entender? Então, para essas pessoas, eu posso, sim, e devo praticar o perdão, sim, com certeza, mas não preciso voltar a criar laços. Posso perdoar e caminhar uma distância de segurança. Entendeu? Caminhar. A gente, beleza, perdoei mesmo de verdade. Se precisar de mim, tô aqui. Vou ajudar, mas você caminha aí e eu caminho aqui. Porque pessoas que fizeram parte da sua vida, entraram na sua vida, mas não tem vínculo direto com você. Então, esse perdão não vai exigir de você esse reatar, esse dar de mãos. Ficou claro isso, gente? Ok? Agora, é claro que isso também fica válido para o arrependimento, né, gente? Porque, independente de quem seja, ainda que seja pessoas do seu vínculo mesmo, mas se essa pessoa não arrependeu, se essa pessoa de fato não mostrou arrependimento genuíno, aí não vale a pena você reestreitar relacionamento, porque essa pessoa não arrependeu, então ela vai fazer de novo daqui a pouco, ok? Mas se houve arrependimento, e se é uma pessoa do seu vínculo, são pessoas do seu vínculo, se esforce. Entre pelo caminho do quebrantamento um pouco mais profundo, para reatar vínculos, circuncidar corações e mentes, um na direção do outro, né? Quantos pais estão distantes dos seus filhos? Quantos filhos estão infelizes e distantes dos seus pais por uma falta de perdão? Esses relacionamentos são vitais para nós. Se houve arrependimento, se há forma de haver uma reconciliação, porque houve arrependimento, faça isso hoje. Faça isso o mais breve possível. Isso vai abençoar você. E se não, libere, mas libere perdão, mas libere de verdade. Não vem com essa história, tá lá, perdoe. Não, libera, se esforce para liberar mesmo de verdade, que você consiga lembrar e pensar nessa pessoa sem sentir de volta aquela dor, sabe, gente? Eu quero encerrar dizendo para você aqui que o perdão é um processo, mas dentro desse processo, Deus caminha com você. Deus sabe, sobretudo, Ele sabe que não é nada fácil para nós humanos exercer esse perdão. Ele sabe. E exatamente por Ele saber, é que Ele entende que é um processo. Entra conosco nessa estrada e caminha conosco dentro desse processo do perdão. Você só precisa decidir hoje fazer isso, ok? E então, essa mensagem falou com você? Ela falou ao seu coração? Eu quero falar agora aqui no final, porque eu não falei lá no início. Se essa mensagem falou com você, se ela tocou o seu coração, deixa aqui o seu like. Deixa o seu like aqui. Compartilha. Comente. Envie mesmo para outras pessoas que precisam. Compartilha e comente comigo. Me dê um feedback daquilo que Deus te falou aqui. Não deixe de passar. E deixe o seu like. E se inscreva no nosso canal. Não deixe de se inscrever no meu canal. Dá essa força para que a gente possa continuar produzindo conteúdos assim para você. Conteúdos que
que abençoe a sua vida de alguma forma. Não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de compartilhar, deixar o seu like, dar essa força pra gente. A gente se esforça muito para fazer um trabalho sério, um trabalho que realmente traga acréscimos para você. Então, me dá esse feedback. Se inscreva no canal, compartilha e deixe o seu like. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.